dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Aqui quem fala é o Hugo. E hoje eu tô aqui em frente a essa área que vai ser a nossa próxima agrofloresta, certo? Olha como é a área que a gente pega antes de plantar. A gente podou várias árvores aqui para entrar um pouco de sol, então a gente só diminui a copa delas. Tem um piquezeiro ali, tem outras árvores ali, mas a área era basicamente assim já antes. A gente está no cerrado, o cerrado tem muito fogo, e antes de eu chegar nessa chácara, o fogo já tinha tomado conta aqui. Tem muita árvore queimada, então ficam árvores espaçadas, como vocês estão vendo. Agora, pessoal, o tema do vídeo de hoje é: quanto tempo será que a gente, fazendo agrofloresta da forma que a Rica Floresta faz, com inspiração no Ernest, com inspiração em todos os mestres aí da agricultura sintrópica, quanto tempo a gente leva para transformar isso aqui que vocês estão vendo em floresta? Hein? Você sabe? Você tem uma opinião sobre isso? Não? Curte esse tipo de vídeo? Se inscreve aí no canal, toca o sininho e vamos lá, que hoje a gente vai descobrir isso aí. Então, pessoal, essa área aqui, ela foi plantada em novembro do ano passado. Então, ela tem aí 8 meses. Eu queria mostrar para vocês aqui, foi a área mais recente que a gente plantou. Eu acho que ninguém considera isso uma floresta ainda, mas acho interessante mostrar. Só em 8 meses, olha o tanto de verde que a gente tem, o tanto de bananeira, olha o tamanho das bananeiras em 8 meses. Os mamoeiros estão vindo. Esse tipo de mamão ele realmente não fica muito alto, é para facilitar a colheita. E aqui no meio a gente tem diversas árvores crescendo ainda, pequenas, menores que o mamão, certo? Mas isso em 8 meses. Esse sistema, a gente tem banana ali com eucalipto. As formigas mataram quase todos os eucaliptos dali, a gente vai replantar. Aqui a gente tem mombaça, que é para produção de cobertura. A gente roça mombaça e cobre as linhas. Aqui no meio a gente tem mamão, graviola para produção. Aí a gente tem feijão de porco, que foi para melhorar no início o sistema. A gente tem amora, que também é para ocupar, para adensar, e a gente pode ir podando. Ela é muito boa de poda, aquela amora comum mesmo, que a gente vê nos quintais. E a gente tem eucalipto também para produção de material, certo? Eu vou mostrar as outras áreas para vocês irem entendendo como que é a evolução. E aí eu quero que vocês comentem aí, a partir de quando vocês acham que é uma floresta mesmo, que é válido, que foi um reflorestamento. Então, pessoal, logo atrás daquela área que a gente mostrou que a gente vai plantar agora, aquela área que estava, né, desmatada ali, aquela sem o mato, sem as árvores, a gente tem essa área aqui. Essa área aqui ela foi plantada por volta de março, abril do ano passado. Então a gente tem aqui já 1 ano e 3 meses. E aqui as formigas não pegaram os eucaliptos. E esses eucaliptos ainda eram eucaliptos mais fortes, porque eles foram retirados debaixo de outros pés de eucalipto, ao invés de ser a muda comprada, clonada, né? Então essas plantas podiam estar embaixo desse eucalipto já há mais tempo, então quando plantou aqui elas bombaram. Aqui a gente tem citros, limão, não desenvolveu muito bem ainda, e manga. A manga está bem melhor, a gente tem manga palmer na outra linha. No início a gente plantou morango aqui, então tinha morango aqui na entrelinha aqui. E nas linhas também tinha hortaliças. E a gente veio e substituiu essa linha de morango por mogno. Então hoje a gente tem mogno africano aqui no meio, para a produção de madeira, né, daqui 20 anos. E entre os mognos a gente tem as bananeiras, porque a gente produz a banana desidratada. Se você não conhece ainda, corre lá no nosso Instagram também, que a gente mostra muito lá. E a gente entrega para todo o Brasil. E aí a gente
tá com esse foco na banana agora, então a gente substituiu pela banana junto com o mogno. A banana ainda nem brotou, que a gente planta ela enterrada. Se você não conhece, procura aí no nosso canal que a gente tá mostrando em algum lugar que a gente, como que planta ela. Eu acho que no último vídeo a gente mostrou como que planta ela enterrada. E aí a gente fez essa substituição. E aí, o que você acha? 1 ano e 3 meses, isso aqui já dá para ser considerado uma floresta? A gente tem mangueiras de 2 metros. O eucalipto, a gente já tá, ainda não destopou ele, mas ele já está com 4, 5 metros. Na verdade, esses primeiros a gente já destopou, estou vendo aqui. Vamos combinar, né? Na minha opinião, apesar de não ser uma floresta desenvolvida, aquela coisa, pensa se toda a produção agrícola fosse assim, né? A diferença que não faria no mundo, né? E tem mais área, vamos lá ver. Logo ao lado daquela área, pessoal, a gente tem essa área aqui. Eu tive que levar a câmera lá para longe para conseguir filmar, para vocês verem o tamanho do que estão os eucaliptos, né? Essa área tem 1 ano e 8 meses. Aqui a gente tem muito eucalipto citriodora, que é aquele eucalipto de sal, aquele cheiroso. Produz uma madeira muito boa também. Eu diria aí que os eucaliptos eles estão com 7 metros, 8 metros já, em 1 ano e 8 meses. Tem mamão produzindo muito, a gente colhe muito mamão dessa área. Tem os pés de limão ali também, eles estão maiores que eu. Os pés de abacate também, uma linha a gente tem limão, outra linha a gente tem abacate. Eles já estão assim. Tem muita bananeira, tem bananeira grande aí, que a prata africana é uma banana que cresce muito. Então a gente tem algumas bananeiras bem grandes. Vou mostrar um pouquinho mais de perto para vocês. Então, pessoal, aqui tá tudo bem cinza, porque a gente roçou a chácara inteira, né? O cerrado tá na seca. E usamos esse capim que foi todo roçado para cobrir aqui os plantios. A gente tinha outras plantas aqui por baixo, né? Feijão de porco, a gente tem feijão guandu em algumas áreas, mas já passou o tempo deles, né? Você vê que a floresta já desenvolveu e agora a gente está lidando com árvores maiores, com a amora, com a produção. Estamos plantando os cafés. Então agora o tempo já passou deles, né? Estou aqui do lado de um pé de limão para vocês terem noção do tamanho dele. Está maior do que eu, né? 1 ano e 8 meses. O eucalipto está começando a engrossar. Já está bem alto, daquele jeito que eu mostrei. Agora apareceu uma nuvem ali, mas se vocês repararem, o tanto que está entrando luminosidade nesse plantio. A gente está no meio do inverno, né? O inverno o dia é mais curto. Ainda que seja seca aqui no cerrado e faça até calor, mas o dia é mais curto, então o ideal é que a gente entre nessa época com as plantas bem podadas, para você ter mais luz no dia, né? Para as plantas não pararem o crescimento delas, certo? Então se você tem uma agrofloresta aí que está sem manejo e você também está nesse clima aqui, você corre lá, dá um trato. Se for um lugar muito quente, não abre muito na época muito quente, porque pode queimar as plantas podem sentir. Mas normalmente a gente no final do período de chuva dá uma poda drástica, para quando chegar aqui no inverno a gente tá assim, ó, entrando luz, certo? No início desse take aqui, que o sol tava mais assim, dava para vocês verem melhor. Mas aqui tá com uma boa entrada de luz. E aí a gente consegue produzir mamão baixo num lugar desse, para você ver, com os eucaliptos em cima, a gente ainda consegue produzir mamão aqui embaixo. E ainda ter um limão embaixo saudável, certo? E vamos para as outras áreas ainda, hein? Aí, pessoal, tenho certeza que alguns estão olhando e falando assim: tá, tem 1 ano e 8 meses, já tem um porte legal, mas as árvores mesmo são só os eucaliptos, certo? Eu concordo, né? 1 ano e 8 meses a gente já tem floresta, mas é uma floresta dominada em que o dossel, né, a parte de cima da floresta é dominada pelos eucaliptos. Mas aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem um plantio, é o plantio mais antigo aqui da chácara. Ele tem 3 anos e meio, certo?
Os eucaliptos ainda estão ali, estão todos podadinhos. Aqui a gente vê que essa área tem mais sombra. Com o tempo a sombra vai sendo natural, tem mais sombra o ano inteiro. Mas a gente ainda tem aqui, ó, goiaba carregada de fruta, cheia de fruta aqui. Na borda, né? Isso aqui é uma borda de canteiro. A gente bota uma isca ali para diminuir a mosca da fruta. E os eucaliptos estão podados e as outras árvores, as nativas, estão passando dos eucaliptos, né, agora. Então a gente tem ipê aí passando, jacarandá mimoso, que é uma árvore que dá umas flores roxas assim muito bonitas. Então aqui na entrada da chácara a gente vai ter os ipês coloridos e os jacarandás coloridos. Essa é a ideia aqui. A gente tem baru vindo de semente, já ainda estão um pouco menores, mas já estão ganhando cor. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Achei legal essa parte aqui, pessoal, que dá pra ver o abacateiro ali, como tá a formação dele, tá bem interessante. Aquele abacateiro foi de semente. Aqui a gente tem uma bananeira, eu acho que é banana nanica. Bananeira sempre cresce muito, então por mais que as árvores cresçam bem, ela também vai. Mas aqui no meio, ó, aqui a gente tem o jacarandá mimoso. Por ser uma árvore do cerrado e a gente está na seca, ele perde as folhas. Eu acho que também as formigas cortaram as folhas aqui. Aqui do lado a gente tem o ipê. Eu penso ser um ipê roxo. As plantas são um pouco flexíveis ainda, pessoal, nesse começo, então a gente consegue fazer isso daqui, ó. Então aqui vocês podem ver as folhas do ipê. Inclusive vocês podem podar a planta assim, caso ela esteja fina demais para subir. Ou você apoia a escada no eucalipto ali que esteja do lado. A gente quer que ela se mantenha bem retinha, então a gente vai deixando só a copa. Aí lá em cima, quando ela tiver um fuste, um tronco reto, bem alto, do tamanho que você decidir, ou que você conseguir, porque às vezes ela entorta sozinha, aí que você vai limitar a altura dela e deixar a copa dela se abrir, para ela ficar mais forte e engrossar mais esse tronco. Aqui logo ao lado a gente já tem outro jacarandá mimoso. Então dessas 3 árvores só vai ficar uma delas aqui no futuro. Mas ainda não é a hora de tirar. A gente gosta de ter as plantas assim perto uma da outra, principalmente essas árvores emergentes que saem da floresta, porque elas ajudam a manter reto. Então um ipê desse você não vê na cidade, é muito difícil você ver um ipê perfeitamente reto assim. E isso é muito por conta de ter essas outras árvores bem próximas assim, elas crescem retas atrás do sol ali, né? Aqui, pessoal, é a visão de uma outra parte desse plantio. O sol estava vindo lá de trás, então aqui eu achei que ficaria melhor para filmar da onde a gente estava. Isso aqui é um baru, da castanha de baru. Para quem não conhece, é uma castanha assim maravilhosa. Lembra um pouco o sabor de amendoim, mas eu acho melhor. Isso foi plantado de semente aqui 3 anos atrás. E já está desse tamanho aqui, ó. Ele fica enorme, né? Uma árvore altíssima, a madeira é excelente também, se você se interessar em tirar madeira. Então você pode plantar aí de metro em metro o baru, se você está no cerrado, se você se interessa pelo baru. E depois você vai selecionando as plantas que você quer. Porque nem todas vão crescer rápido assim, fortes assim. Então você planta muita para depois você selecionar bons indivíduos como esse aqui, certo? Lá atrás tá aquela área que a gente estava. Então daqui a gente ainda vê mais os eucaliptos mesmo, a gente não deixou ainda as árvores montarem copa. Então a gente pode dizer que se você limitar os eucaliptos ali, onde é que eu limitei também, que é onde eu me sinto confortável, 5, 6 metros de altura, para ficar podando ele sempre. Aí com 3 anos e meio para 4 você tem, pelo menos aqui no Cerrado, essas espécies nativas passando o eucalipto e ocupando, né, aquela área ali. São espécies do futuro, pessoal. Poderia plantar uma embaúba, por exemplo, ela seria até mais rápida do que o eucalipto, mas aí eu teria que tirar ela, na verdade, para deixar o eucalipto. E como acho que a ideia de todo mundo é plantar
reflorestar para depois ficarem essas árvores mais velhas, essas árvores que vivem mais, como é o ipê, como é o jacarandá mimoso, como é a sucupira. Então a gente vê aí que com 3 anos e meio para 4 eles começam a passar essas árvores para a nossa experiência aqui, né? Então com 5, 6 anos eu acho que você já tem uma floresta com cara de nativa ainda, se você desejar isso, né? Ou então, se eu tivesse plantado o mogno no começo, provavelmente também com 5 anos o mogno já estaria ali, passando essa altura que a gente limitou o eucalipto, né? E você pode estender isso um pouco mais para colher alguns eucaliptos. Então a gente escolhe aqui deixar o citriodoro, que a madeira é um pouco melhor. Então a nossa ideia é essa. Deixar o citriodoro aí ter uns 8 anos de idade. Que aí ele vai ter... a gente espera que ele esteja mais grosso, né? Tem um tronco bom. Pra gente poder usar essa madeira. E aí vão ficar essas árvores aí. Certo? Você vê o tamanho das bananeiras. Tem bananeira, a gente planta prata africana, ela... falta passar o eucalipto ali, falta passar os 5 metros. Em breve ela deve passar, né? Aqui é o meio dessa área, né? O meio do plantio, pessoal. Uma coisa interessante aqui que a gente pode observar é que na entrelinha a gente fez uma poda muito boa dessa linha de árvore aqui. É uma poda drástica, né? Deixa pouca folha, deixa os eucaliptos quase sem nada. Poda o extrato médio, poda a leucena, poda banana, poda tudo ali para a entrada de sol, e a gente consegue trabalhar na entrelinha ainda, mesmo com 3 anos e pouco. Daqui a um tempo talvez não consiga mais, mas a gente ainda consegue vir, mexer na entrelinha e plantar espécies que são mais rápidas, que são da parte mais... que duram 2 anos, 3 anos, como é o caso do mamão. E ó, a gente produz mamão numa área dessa. Olha o tamanho desse mamão. Esse mamão aqui tem fácil uns 3 quilos, ó. Minha mão não chega nem perto. Tem umas pintas, até porque a gente está no inverno, o mamão não gosta de frio. Então o mamão é de áreas que não fazem frio, e aqui faz frio, né? A gente está no DF aqui, dá 9 graus, 10 graus, então muita gente nem consegue produzir o mamão. Mas aqui com os devidos cuidados, a gente consegue produzir um mamão. Ele fica com pinta assim, mas por dentro ele é perfeito, docinho, numa área antiga como essa, numa floresta, certo? Agora eu vim pra frente do limoeiro aqui, porque eu sei que muita gente planta limão, que gosta de limão. Limoeiro tem a mesma idade da área, né? 3 anos e meio. Já se formou, já está muito bem. Capacidade de produzir muito. Que a gente tem tido uns problemas com a formiga cortadeira, né? Como é orgânico, a gente acaba não conseguindo fazer muita coisa. Mas tá linda a árvore. Assim que ela estabilizar a produção, vai produzir uma quantidade muito boa. E comenta aí o que você achou do vídeo. Qual idade, a partir de qual plantio você acha que isso pode ser considerado uma floresta? Eu acho que isso envolve outros aspectos também, é difícil a gente saber só por um vídeo, né? Mas aqui a gente vê seriema, aqui tem diversos animais que passaram a vir, pássaros tem infinidade, os tucanos. Então a gente começa a atrair esses bichos, tem raposa. Então a floresta também é composta pelos animais, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu adorei esse vídeo aqui. Tô tentando aí voltar a postar mais vídeos, pessoal, mas a vida tá bem corrida. Mas agradeço aí quem assistiu até o final e até o próximo vídeo.